O que liga a coragem de um homem que, 500 anos atrás, desafiou um império com a fibra de um pastor que inspira milhões hoje em dia? A resposta está num conjunto de atitudes que simplesmente transformam o mundo. Atitudes que nasceram no fogo da convicção e se firmaram numa verdade que não dá para silenciar. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, a nossa viagem vai além da história. É sobre o DNA espiritual que conecta pastores reformados através dos séculos. Desde a ousadia de Martinho Lutero, que sozinho balançou as estruturas do seu tempo, até a fidelidade de ministros como Hernandes Dias Lopes, entre outros, que hoje pregam a mesmíssima mensagem, com uma paixão que contagia. Vamos mergulhar nas atitudes que definem um ministério reformado, a fidelidade radical às Escrituras, a coragem de se levantar contra o erro e também pregando a centralidade bíblica. E o mais importante, vamos descobrir como essas mesmas atitudes continuam a formar jovens líderes e a inspirar uma nova geração a viver uma fé de verdade que transforma. Se você quer entender o que moveu a reforma e o que continua a mover a igreja hoje, fique com a gente nesse vídeo. O mundo em sombras e a centelha da verdade. Para a gente entender a coragem dos reformadores, primeiro precisamos sentir o peso do mundo em que eles viviam. Pense na Europa do século XVI. A vida era curta, cheia de fome, doenças e, acima de tudo, medo. O medo profundo da morte e de um Deus que parecia um juiz bravo, implacável. A igreja, que deveria ser um farol de esperança muitas vezes, só piorava essa escuridão. A salvação, o perdão dos pecados, era vendida não como um presente da graça de Deus, mas como algo que você podia comprar. As famosas indulgências eram oferecidas como um tipo de passaporte para o céu, uma forma de diminuir o tempo de sofrimento no purgatório. A doutrina oficial dizia que as indulgências perdoavam as penas temporais dos pecados, mas na prática, muitos pregadores as vendiam como uma garantia de salvação. O acesso à palavra de Deus era super restrito. A Bíblia era trancada no latim, uma língua que o povo comum não entendia, deixando todo mundo dependente da interpretação de um clero, muitas vezes corrupto e distante. A mensagem do Evangelho, a boa notícia de Jesus, estava enterrada debaixo de um monte de tradições, burocracia e interesses financeiros. Era um sistema fechado, poderoso e que parecia impossível de abalar. Questionar isso não era só heresia, era praticamente uma sentença de morte. Foi nesse cenário de escuridão espiritual que um monge agostiniano chamado Martinho Lutero começou a sentir um tormento na alma. Ele jejuava, orava, se confessava por horas a fio, mas não encontrava paz. A imagem de um Deus justo o apavorava, porque ele sabia que, por conta própria, nunca seria justo o bastante. Lutero sentia na pele o desespero de um povo que não conhecia a graça. Sua busca sem descanso o levou para o único lugar onde a luz de verdade podia ser encontrada, as Escrituras. Na sua torre, no mosteiro de Wittenberg, enquanto estudava a carta de Paulo aos Romanos, algo aconteceu. Ele topou com o capítulo 1, versículo 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Naquele momento, foi como se as correntes que prendiam sua alma tivessem se quebrado. Lutero entendeu que a justiça de Deus não era algo que ele precisava alcançar, mas um presente que ele recebia pela fé em Cristo. A salvação não era comprada nem merecida, era pura graça de Deus. Ele mesmo diz que foi como sentir que as portas do paraíso tinham se aberto para ele. Essa atitude, essa entrega total à autoridade da Bíblia, acima de qualquer instituição ou tradição humana, virou a primeira e mais fundamental atitude de um pastor reformado. A fidelidade incondicional às Escrituras. A coragem de uma consciência cativa à palavra. A descoberta de Lutero não podia ficar trancada na sua torre. A verdade que o libertou precisava libertar outros.
E essa convicção o levou para um confronto que não tinha como evitar. Em 31 de outubro de 1517, ele teria afixado suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Embora historiadores debatam se a fixação física realmente aconteceu, o envio das teses foi o estopim de uma revolução. As teses questionavam de frente a venda de indulgências e, por consequência, a autoridade do Papa. A reação foi imediata e furiosa. O que começou como um debate de teologia virou um conflito com o maior poder político e religioso do mundo. Lutero foi ameaçado, pressionado e, por fim, excomungado. O ponto alto de sua coragem aconteceu em 1521, na Dieta de Worms, diante do imperador Carlos V e de toda a elite do Sacro Império Romano, e exigiram que ele voltasse atrás, que negasse tudo que escreveu. E a pressão era gigantesca. Sua vida estava em jogo. E depois de pedir um dia para pensar, ele voltou e disse as palavras que ecoariam pela história. A menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou por razões claras, pois não confio nem no Papa, nem nos concílios sozinhos, já que é bem conhecido que eles frequentemente erraram e se contradisseram. Estou preso pelas Escrituras que citei e minha consciência é cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo agir contra a consciência. Aqui permaneço. Não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude. Amém. Essa é a segunda grande atitude. A coragem de uma consciência que é prisioneira da palavra de Deus. A coragem de Lutero não era a arrogância, não vinha dele mesmo. Era a coragem de alguém que se via como um servo do texto sagrado. E ele não podia negociar a verdade porque não era o dono dela. Ele estava submetido a ela. Essa disposição para enfrentar perseguição, isolamento e até a morte por fidelidade às Escrituras virou uma marca registrada do ministério reformado. E essa mesma convicção firme nas Escrituras é o pilar que sustenta o ministério de pastores reformados até hoje. O legado vivo e a pregação que transforma. A reforma protestante não foi só um evento histórico, foi o começo de um movimento contínuo de volta à palavra. O legado de Lutero e de outros reformadores, como João Calvino, não está em monumentos de pedra, mas em púlpitos onde a Bíblia é aberta, explicada e aplicada com fidelidade e paixão. Pela graça de Deus, hoje vemos essa herança viva no ministério de pastores como Hernandes Dias Lopes, com décadas de ministério. Ele é um exemplo de hoje de como as atitudes dos reformadores continuam a inspirar. Sua marca registrada é a pregação expositiva, aquele método de pregar verso por verso, capítulo por capítulo, deixando que a própria Escritura guie a mensagem. Assim como Lutero, a autoridade da sua pregação não vem de sua própria inteligência, mas de sua submissão ao texto bíblico. Essa abordagem fala à mente e, pelo poder do Espírito Santo, fala à nossa mente, transforma o coração. A coragem também ganha uma nova cara no século XXI. Se para Lutero a ameaça era a fogueira, para os pastores de hoje a pressão vem da cultura, de uma cultura que muitas vezes tira sarro da fé. Diz que a verdade é relativa e que exige que a igreja se dobre aos seus valores. A coragem de hoje é dizer não para um evangelho aguado de coaching e sim para a pregação ousada da cruz. É a coragem de falar sobre pecado e arrependimento no mundo que prefere não ser confrontado. É a coragem de se manter fiel à doutrina quando a maré da cultura empurra para a mistura de crenças e para a irrelevância. E é aqui, meus amados irmãos, que a conexão com as novas gerações fica clara. Muitos jovens estão cansados de mensagens superficiais e de uma espiritualidade que parece mais autoajuda. Eles buscam profundidade, verdade, algo sólido, onde possam firmar suas vidas. A pregação reformada, com sua ênfase na soberania de Deus, na centralidade de Cristo e na autoridade das Escrituras, oferece exatamente isso. O pastor Hernandes Dias Lopes sempre fala sobre a importância de os jovens
entregarem sua energia e seus melhores anos a Deus, em vez das sobras. E essa mensagem tem força porque não é um chamado para uma vida fácil, mas para uma vida com propósito e significado. É um chamado para, assim como Lutero, ter a consciência cativa à palavra de Deus e descobrir a liberdade e a aventura que vem com isso. A formação de novos líderes hoje depende dessa mesma base. Um ensino bíblico sólido, um discipulado de perto e, acima de tudo, um exemplo de uma vida que combina com a mensagem pregada. As atitudes dos reformadores não são peças de museu. Elas são ferramentas essenciais para o ministério hoje. A fidelidade às Escrituras luta contra o engano. A coragem moral resiste à pressão da cultura. E a pregação focada em Cristo edifica a igreja e inspira uma nova geração a viver para a glória de Deus. A história da Reforma nos ensina que uma pessoa armada com a palavra de Deus e com a consciência entregue a essa palavra pode sim mudar o mundo. A coragem de Martinho Lutero não foi um caso isolado, mas um modelo para todos que viveram depois. Hoje esse chamado é para cada um de nós. Fidelidade e coragem não são coisas só para pastores em grandes púlpitos, mas para cada crente em sua vida diária. Então, a pergunta que fica é: qual império você precisa desafiar com a verdade das Escrituras hoje? Pode ser um império do medo na sua mente, o império da pressão social no trabalho ou na faculdade, ou o império do pecado que luta contra a sua alma. Quais outras atitudes de pastores reformados da história ou de hoje inspiram você? Deixe sua resposta nos comentários aqui embaixo. Queremos muito ler e aprender com o que você pensa. E se este conteúdo te abençoou, inscreva-se no canal para não perder nossas próximas viagens pela história e pela teologia que formam a nossa fé. A verdade que incendiou a Europa há 500 anos continua viva e poderosa. O legado dos reformadores não é uma lembrança, mas uma convocação. Uma convocação para, como Lutero, permanecer firme na palavra sem poder fazer outra coisa. Porque é só ali, cativos à verdade, a gente encontra a verdadeira liberdade. E essa liberdade em Cristo que continua a inspirar e a transformar gerações. Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo vídeo, pela graça maravilhosa de Deus em nossas vidas. Amém?